eu sou fã de Demolidor, mas eu não sou um lunático. O que eu quero dizer com isso? Galera, é claro que eu queria ler Demolidor Pai. Tem muito, não é Demolidor Pai, eu sempre confundo. Demolidor Jack Batalhador Murdock, que é o nome desse encadernado, não é o Demolidor Pai, é outra história. Há muito tempo eu queria ler, enfim, essa publicação, mas eu entendo que a Panini não ia publicar um gibi do pai do Demolidor. O foco não é no Matt Murdock, não tem, tecnicamente, não tem o Demolidor vestindo uniforme, tem até a capa aqui pra simbolizar, né? Então tem um personagem aqui de uniforme segurando o pai. Quero dizer que eu entendo, a editora não dá prioridade pra esse gibi e tudo mais. Vamos por partes. Então, essa é uma publicação de 2007 da Marvel Comics, saiu pelo selo Marvel Knights, que eu não sei se vocês sabem, é aquele selo da editora fora da cronologia e com mais violência. O Carmine Di Giamenico é o desenhista, ele que fez muita coisa, Magneto Testamento, ele é o criador do um dos criadores do Homem-Aranha Noir, e essa história do Demolidor, quer dizer, do Jack Batalhador Murdock, foi idealizada pelo Carmine. Então ele trouxe a ideia para Marvel e aí chamaram o Zeb Wells, numa fase muito mais inspirada desse roteirista, para escrever esse quadrinho. E gente, que paulada de história! Assim, eu acho que esse vídeo é legal para quem vai ler o encadernado, porque talvez vocês possam cometer o mesmo erro que eu. Vamos por partes. O que a gente sabe do Jack Murdock, pelas histórias do Demolidor e pela origem, que é o Homem Sem Medo, ele é o pai do Matt Murdock, e durante uma luta de boxe arranjada, na qual ele deveria perder, ele vence. Até o primeiro capítulo aqui do quadrinho se chama Primeiro Round, então a gente vê o que seria, vamos dizer assim, o presente, né, com o Jack lá lutando. Claro, todo mundo sabe que no final ele vai vencer a luta, e era uma luta arranjada, ele deveria perder, a máfia não vai gostar disso, e ele acaba sendo assassinado. E aí tem um flashback, logo aqui depois do primeiro round, onde a gente vê a vida dele e basicamente o Matt sendo deixado pro pai criar. E galera, como eu falei no começo, a gente não sabe muito sobre a vida do Jack Murdock. Então esse quadrinho é muito legal porque ele é um personagem muito interessante. Além do lance dele ser boxeador, na verdade até ele começa como um ex-boxeador, ele teve que criar um filho sozinho, ele é um cara que é alcoólatra, sabe? Meio que ele não deu muito certo na vida, de repente o garoto perde a visão e ele tá envolvido com a máfia, sendo levado cada vez mais ao limite. É um baita de um personagem e a história tem uma sacada muito boa, que eles vão mostrando o passado da Cozinha do Inferno. Então a Josie aparece aqui e a gente vê o bar antes do tempo presente, né? Quando a gente vê o Demolidor indo lá, quebrando a vidraça e tudo mais. Tem vários elementos que são... Eu não vou falar muito para não estragar, mas tem vários elementos que a gente já conhece das histórias atuais do Demolidor e a gente vai vendo meio que a origem de tudo isso. É um encadernado bem curto, são 120 páginas, são 4 edições originais lá de fora, e basicamente cada uma se divide nisso, né? Tu tem a luta do presente e o passado pra gente entender a construção até o momento em que... O que levou Jack Murdock a a vencer a luta e deixar o seu filho órfão. Bom, agora é o momento que eu tenho que falar algo pra vocês. Eu cometi um erro muito grande enquanto li esse encadernado, porque galera, na minha cabeça, o Matt, ele perde o pai ainda criança. E eu tinha muito isso fixo, assim, beleza, o pai foi um idiota que venceu uma luta de boxe, foi assassinado pela máfia, sabendo que ia ser assassinado e deixou um filho cego órfão. E se eu falar pra vocês que na prática o Demolidor ele foi abandonado já no começo da vida adulta. Só que eu acho que, se não me engano, o filme do Ben Affleck é assim, eu acho que a série do Demolidor também. Eu dei uma relida no Homem Sem Medo, do Frank Miller com Romitinha, e tem uma cena onde logo depois que o pai morre, o Matt coloca uma roupa, coloca uma touca e dá um pau nos caras da máfia pra se vingar pela morte do pai. É claro que ainda é esquisito um pai lá, sabe, abandonar a própria vida sabendo que ia ser assassinado e deixar um garoto que estava entrando ainda na faculdade cego pra trás, em vez dele cuidar do Matt e tudo mais. Ainda não chega a me convencer 100%. E o objetivo do quadrinho, na verdade, é exatamente convencer o leitor de por que Jack Murdock que raiva, venceu aquela luta, né? Porque ele tomou essa atitude. E fica bem explicado, eles tentam conectar as coisas, eu não vou falar aqui para não estragar, só que ainda assim, pelo menos eu fiquei com essa impressão de tipo, tá, valeu a pena deixar o garoto sozinho, que não é um garoto, né? O jovem Matt sozinho.
Ok, ainda assim, é um belo do encadernado. Se fosse para dar uma nota de 0 a 5, é 4. 4. É uma bela de uma leitura. Tem uns extras bem legais. Esse quadrinho ele não é um Marvel Essenciais, ó, repara, não tem o selo Marvel Essenciais aqui, mas tem alguns extras bem legais, tipo vários e vários esboços do Carmine Giamenico. Nossa, muitos esboços, na verdade. Tem uma longa entrevista com o cara. Vocês podem ver, eu tava lendo justamente como ele planejou a história. Na verdade, tem um relato dele sobre a concepção e tem 6 perguntas para o Carmine. Tem bastante texto e era isso, eu não posso mostrar mais detalhes. Gente, o final disso aqui... Bah, é um senhor soco no estômago. Então só por isso, para mim, o quadrinho já valeu. Eu gostei dessa ideia desse zoom na vida do Jack Murdock. Eu percebi que ele é muito mais interessante do que a gente imaginava ali nas histórias do Demolidor. Então esse foi o meu review de Batalhador Jack Murdock. Gente, vocês pediram, né? Eu falei que sempre que tiver quadrinho novo do Demolidor, vai ter vídeo no canal. Tem um ou dois quadrinhos até que eu poderia fazer outro vídeo, que são lançamentos até recentes da Panini. E eu tô pensando, então... se quiser, deixa o teu like aqui embaixo, comenta. Sinceramente, o que vocês acham da atitude do Jack de deixar o Matt pra trás, vencer a luta? Valeu a pena ele... Quer dizer, de certa forma, valeu, né? O Demolidor é um grande herói e tudo mais, salvou muita gente. Então, a atitude dele de deixar o menino pra trás, mesmo sem ter muita noção, foi legal, né? Teve um bom resultado. Deixou um garoto órfão, mas criou um super-herói. Não sei muito bem o que pensar, tá? É isso, valeu.